Olá, gente boa! Hoje, dia 5 de novembro de 2025, nós estamos aqui com a TV Rio Borá, falando de histórias de Sacramento, histórias regionais. E nós falamos dias atrás sobre um assalto no Desemboque, em 1971, quando levaram as imagens históricas do Desemboque. E o pessoal pediu para continuar a falar sobre esses problemas que o povoado de Desemboque enfrentou com malfeitores, Então nós vamos continuar. Está aqui o Desemboque, nesta pintura linda feita pelo Lester, que está aqui no meu escritório. Está aqui a senhora do desterro, a padroeira do lugar, A bênção, senhora. E nós vamos falar aqui do dia 14 de agosto de 1981, exatamente 10 anos depois do assalto que levaram as imagens de Nossa Senhora do Desterro, a Imaculada Conceição em São Francisco de Assis. 14 de agosto de 81, novamente problemas no povoado do Desemboque. Foi interessante mais isso. 2 horas da manhã, na calada da noite, uma caminhonete cabine dupla, imagina uma cabine dupla em 1981, hein? E elas começaram naquele ano a ser divulgadas no Brasil, caminhonete novinha, com 3 malfeitores. 2 horas da manhã, no alto da serra, desligaram a luz da caminhonete, desceram com luz apagada, motor desligado, pelo povoado do Desemboque e foram parar lá na porta da igreja de Nossa Senhora do Desterro. Mas há um ditado popular que fala que as paredes têm ouvidos e a madrugada tem olhos, Por mais que desceram como gatunos, um morador do Desemboque viu aquela caminhonetona, cabine dupla, passando devagarzinho pelo povoado, com luz apagada, motor desligado. E ele seguiu para ver o que era. Pararam lá na porta da igreja de Nossa Senhora do Desterro. A igreja de Nossa Senhora do Desterro, ela fica dentro do cemitério do Desemboque. Desceram uma escada e entraram para dentro do cemitério, encostaram a escada na parede da igreja. O que o morador fez? Foi de porta em porta no Desemboque. Não dê alarme, tem ladrão na igreja. Não dê alarme, tem ladrão na igreja. E o que eles fizeram, o pessoal do Desemboque? Ao invés de lá dar pancada, não. O que eles fizeram? Foram para a entrada do povoado, que era essa daqui, antiga. Só tinha uma entrada, como é uma única saída. O que os moradores fizeram 2 horas da manhã? Vieram no mata-burro, que aqui está, e fincaram o toco. Estavam presos os ladrões lá dentro do povoado, eles não tinham como sair de carro, Sabe quanto tempo gastaram nisso aqui? 1 hora trabalhando o mata-burro. Prenderam a turma dentro do povoado e desceram metendo bala, Porque naquele tempo, no Desemboque, o que mais tinha era revólver, entendeu? E a turma desceu metendo bala e gritando. E foi aquele alvoroço medonho. Os ladrões entraram na caminhonete e vieram doidos para sair. Só que chegou aqui no mata-burro cheio de toco. Como é que sai? Tiro, pedra, mulher gritando, jogando pedra, homem com porrete na mão, outro dando tiro. Os caras desesperados, o que eles fizeram? Afastava a caminhonete e dava chifrada com a caminhonete novinha, cabine dupla, nos tocos, em cima do mata-burro. Arrebentaram a caminhonete inteirinha. Eu acho que foi lá que a Elis Regina se inspirou para falar assim, é pau, é pedra, é o fim do caminho, porque aqui era o fim do caminho. É um resto de toco, que ficou de toco quebrado, aqui não está escrito, você está entendendo? E essa tigrada saiu, e um gritando, pelo amor de Deus, eu estou ferido, eu estou avaliado, pelo amor de Deus, misericórdia, e tiro, comendo, e pedra, e pau. Eles arrebentaram e foram embora.
Mas no chifrar o mata-burro, a placa da diaba da caminhonete caiu ali, entendeu? Caiu ali, entendeu? E lá na porta da igreja ficou a escada da CESP de Franca, onde um funcionário trouxe para roubar no desemboque. O que eles vieram roubar no desemboque? O sino, que eles falavam que o sino tinha ouro. E o que eles já tinham roubado numa hora e tanto de trabalho? O badalo. Você vê que o cara é malandro, você vai roubar um sino, entendeu? Primeira coisa, você tem que tirar o badalo. Como é que você vai roubar um sino badalando, entendeu? Já tinham roubado o sino e foram embora com o badalo. E o cara tirado e a caminhonete toda arrebentada. 24 horas depois estava tudo preso em Franca, porque a placa da caminhonete ficou para trás e a escada da CESP. Isso foi em 1981. Esse foi o primeiro ronde, né, do roubo no desemboque. Agora vamos falar do segundo ronde. Foi em 1998. 22 de março de 1988, 7 anos depois. Terceiro assalto no desemboque. Dessa vez a turma veio preparada. 7 ladrões, 9 horas da manhã. Fuzil na mão, pequena metralhadora portátil, revólver de alto calibre. 5 entraram no povoado, fecharam o povoado, pegaram o pessoal do desemboque inteirinho, levou para dentro do cemitério, onde está a igreja de Nossa Senhora do Desterro, em maus tratos, em gritos, obrigaram os homens a subir com eles na igreja e roubar o sino. É uma coisa absurda. Foram roubar o sino histórico do desemboque, porque acreditava que o sino tinha ouro. Esse sino, fundido no século XIX, tem mais de 150 quilos. E ali ficaram 5 horas e meia com o povo fechado dentro do povoado, dentro do cemitério, mulheres, pessoas idosas, crianças, homens, rapazes, mulheres chorando, implorando, gritando, pedindo socorro, mas ali sob a mira de revólver. E 2 bandidos ficaram 6 quilômetros fora do arraial, esperando os outros 5 que entraram. Depois de 5 horas e meia de trabalho ali, né, eles foram embora levando o sino histórico da igreja de Nossa Senhora do Desterro. Foi uma coisa muito triste que aconteceu no desemboque, no dia 22 de março de 1988. Mas no primeiro roubo que eu contei para vocês, quando roubaram as imagens de Nossa Senhora do Desterro e as outras imagens, o ladrão foi roubar depois, perdeu dentro da igreja a carteira de identidade dele. O segundo roubo que eu contei agora mesmo, perderam a placa do carro, né, e a escada da CESP. De imediato encontraram eles. Nesse terceiro roubo, né, que eles perderam? O cara perdeu o CGC da firma dele, que hoje é o CNPJ da firma dele em Franca. Perdeu lá dentro do povoado um documento com CGC e a placa do carro. A placa do carro como de Araçatuba. Quando foram embora levando o sino, 24 horas depois estavam todos presos, né? Pela identificação, aqui eu tenho todos os nomes deles. Milton Almeida Bittar, família Bittar, muito rica de Franca, né? João Rodrigues da Silva, Arnaldo Jacó, mas não tem nada a ver comigo não, viu? É outra família Jacó. Já vou explicando isso, porque senão falar que eu estou roubando cintos de moto, estou não. Ricardo Antônio Bittar Rangel, também de Franca. Luiz Carlos de Almeida Gibali, Aparecido Francisco Nascimento, Sebastião Aparecido Pereira Sétimo, malfeitores.
foram todos presos. Só que quando a polícia os encontrou, né, eles já haviam, numa fazenda em Pedregudo, arrebentado o sino em mais de 60 pedaços, procurando ouro que não tinha. Ignorância, porque o ouro não se funde com essa material do sino, que é o bronze, não dá liga, entendeu? E o sino foi arrebentado em mais de 60 pedaços. Foram presos, foram processados, e as famílias muito ricas de Franca vieram pedir perdão ao pároco da cidade, com a condição de refazer o sino, e o sino foi refundido. Com base nessas fotografias, foi copiado os desenhos, né? Os escritos que tinha no sino foi tudo refundido. E no mês de maio, o sino voltou para o desemboque. Essa foto eu fiz no dia que o sino voltou, né? O povo do Arraial enfeitou o arraial com bananeiras, foram na igreja buscar Nossa Senhora do Desterro, que vai no andor aqui, para ir lá na entrada do povoado encontrar com o sino, que já estava lá refundido. Foi uma festa muito bonita que eles fizeram, emocionante, né? Tá aqui a Dona Nega. Dona Nega foi uma pessoa que muito trabalhou pelo desemboque, essa senhora aqui, entendeu? E uma pessoa que batalhou muito, e está aqui o povo. Lá no fundo nós já vemos outras pessoas, faixa na entrada do povoado, para receber o sino. Foram lá buscar, né, receber o sino que voltava para a igreja de Nossa Senhora do Desterro. Aqui, lá no mesmo dia, esse cidadão aqui era o pároco de Sacramento, Padre Carrilho. Padre Carrilho, na missa lá rezada, deu perdão aos assaltantes. Pela igreja estavam perdoados. Desculpa, mas a justiça cobrou deles. Ficaram muito tempo na cadeia, em Franca. Entendeu? Passaram horrores. Eu era estudante de direito na época. Um dos meus professores era advogado deles, me contou que eles passaram, né, dentro da cadeiona de Franca. Então, tá aqui, puseram na porta da igreja do desemboque uma faixa, alegria, o sino voltou, né, depois de um sofrimento que o povo passou lá. Então fica aqui registrado para a história de Sacramento, para a história regional, esta situação que se deu em 3 vezes. Tem mais um outro assalto ainda que eu vou falar para vocês, num outro, tá? Quando roubaram a imagem de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Isso foi mais uns 5 ou 6 anos depois disso aí, uns 10 anos depois. Alegria, o sino voltou. Então essas são as histórias que nós temos para contar para vocês. O sino está lá hoje, voltou o sino para o lugar. Parece pequeno pela fotografia, mas ele é imenso e muito pesado. Refundido na forma que era originalmente. E aqui, nos tempos antigos, isso aqui foi feito para o sino. Aqui tinha um sino antigo que foi roubado no século XIX. Nós nunca mais tivemos notícia dele. Então, esse é o sino que foi roubado, né, e levado por 7 malfeitores. Histórias da nossa terra.